Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Toda semana eu venho aqui pensando, usando a criatividade, a imaginação, o que eu posso trazer de vídeo para ajudar os meus seguidores a terem cada vez mais saúde. E já são mais de 800 vídeos aí, uma história de 8 anos trazendo vídeos. Sabe que essa semana eu estava tomando banho e pensando, né? O que pode ser o vídeo da próxima sexta-feira? Eu tive uma ideia que, inclusive, eu pensei, por que é que eu não fiz esse vídeo antes? Que é o seguinte, ó, um dos grandes desafios de uma consulta médica é fazer com que tudo que tenha que ser feito na consulta caiba dentro de uma consulta. Principalmente se essa consulta for pelo SUS, que tem que ser uma consulta mais rápida. E a gente sabe que consultas de plano de saúde também são consultas que têm no máximo 15 minutos, quando deu 20 minutos é assim, ó, tá ganhando na loteria, né? Porque normalmente o tempo é curto, é escasso, tem que ser em alta rotatividade. E para isso, o que acontece? Você precisa otimizar a consulta. A gente não pode perder tempo nessa consulta. Tem que usar a consulta, usar o tempo para o que importa. Então aqui, ó, uma dica que eu já dei várias vezes para pacientes e que eu vou dar aqui para você hoje é criar um resumo da sua história para que você leve sempre junto em uma consulta médica, entregue para o seu médico, para que você possa ser mais sucinto e direto. Inclusive, para que ele possa escolher as informações que sejam mais importantes para ele. Não é todo médico, né? Vai depender da especialidade, que não é todo médico vai querer a mesma informação de você. Então, a gente coloca aí uma lista em ordem cronológica da tua vida, a gente chama assim, ó, história pregressa médica, para que você possa, então, otimizar a sua consulta e não perder tempo dando informações que às vezes são informações desnecessárias e muitas vezes a informação é necessária, mas existem pessoas que não sabem ter poder de síntese. Isso eu vejo muito no meu consultório. E me agonia, às vezes me agonia, né? Porque a pessoa não sabe dar uma informação precisa. Eu já fiz até um vídeo sobre isso aqui, em forma de um vídeo meio cômico, né? Que depois eu trago aqui para vocês. Mas é aquele paciente que eu pergunto para ele se ele fumou durante a vida. Ah, fumei. Até que idade? Ah, fumei até os 30. E ele começa a contar a história do tabagismo na vida dele. Que ele preferia fumar mentolado, depois ele trocou para cigarro de canela, que aí ele roubava cigarro do pai. Eu só quero saber se você fumava e quantos cigarros por dia. Então, o excesso de informação, às vezes, pode ser desnecessário e vai ocupar o tempo do médico, né? E outra coisa é o oposto do excesso de informação, que é a falta da informação ou a informação trazida desconexa. Então, vamos fazer um fichário? Vamos lá, eu vou ensinar você a fazer um fichário. Obviamente, por mais que pareça óbvio aqui, nome completo, tá? Por quê? Porque às vezes você pode dar o nome incompleto para o teu médico e existem mais pessoas que possam ter nomes parecidos com o teu, né? Você se chama Moacir de Jesus Soares e aí você fala Moacir Soares e o médico já tem um outro Moacir Soares, isso pode gerar confusão. Então o nomezinho completo, coloca aqui, ó, data de nascimento e eu vou trazer primeiro uma forma de fazer uma ficha voltado para qualquer médico da área alopática. E depois eu vou trazer algumas informações complementares que você pode colocar quando for um médico da área mais integrativa, tá? Data de nascimento. Aí você pode colocar aqui a tua profissão. E a profissão é importante colocar um pouco mais de informação. Que tipo de informação é importante na profissão? Primeiro, se você trabalha de forma híbrida, home office ou presencial, né? Se for híbrido, bota ali forma híbrida, 2 vezes por semana eu vou até a empresa, 3 vezes por semana eu faço de casa.
Por que isso é importante? A gente sabe que trabalhar de casa, forma home office, aumenta o risco de doenças como ansiedade, depressão, né? Ficar trancado dentro de casa. Tá? Bota então essas informações da profissão. Mais ou menos quantas horas por dia? Trabalho 8 horas por dia, 4 horas por dia. Nível de estresse. Aí você bota assim, ó, qual é o teu nível de estresse na profissão? Ó, nível de estresse. Aí você coloca assim, ó, 7/10. O que significa isso? De 1 a 10, né? O limite é 10. O meu nível é 7, né? Ou não, é bem levezinho. De 1 a 10 é 2, 2/10, né? Sempre o /10 significa o que é o limite? O limite é 10, de 1 a 10, entendeu? Colocar sobre isso. Então, a profissão aí já tem alguns dados importantes. Outra coisa importante da profissão que você pode complementar, obviamente que se você trabalha com TI, se você é advogado, contador, isso não, mas a depender da profissão, por exemplo, trabalha numa metalúrgica, trabalha com postos de combustível, sempre é importante colocar se existe algum tipo de exposição a contaminantes ambientais, a metal tóxico, né? Pessoa que mexe, é agricultor, tá, mas você mexe diretamente com pesticida, com agrotóxico, se existe exposição a contaminante ambiental, tá? Então, ó, sobre profissão, a gente já botou bastante coisa legal aí, né? Bom, aí aqui depois, colocar alergias tanto a alimentos quanto alergias a medicamentos, tá? Se você tem alergia, coloca ao quê? Ao camarão, ao ibuprofeno e escreve do lado entre parênteses que tipo de alergia. Ah, o camarão me dá rinite, né? O ibuprofeno me deixou com o corpo todo vermelho. Botar que tipo de alergia, tá? Aí aqui, claro, né, obviamente, vai depender do... Eu vou fazer 2 estilos diferentes, né? Vai depender do sexo aqui, se é o sexo masculino ou feminino. Mas assim, ó, vamos lá. Primeiro, né? Casado ou casada, põe aqui. Ah, não, mas eu sou divorciado. Bom, se for casado, ok. Divorciado. Divorciado há quanto tempo? E já tem algum relacionamento fixo? Tipo, divorciado, sou divorciado há 7 anos, mas tenho um relacionamento fixo há 2 anos, né? Sou solteiro, tá, solteiro, mas tem algum relacionamento fixo? Solteiro, mas em relacionamento fixo há 3 meses, entendeu? Trazer isso é o mais completo possível, né? Aí, coloca aqui do lado, filhos, tem filhos? Então bota aqui, ó, se for homem, homem vai botar, tenho 2 filhos, um de 5 e um de 7, tá? E do lado, pretensão. Tem pretensão de ter mais filhos? Tenho 2 filhos e quero ter mais um. Quero ter mais um para 2028. Por que é importante querer ter mais um e para quando? Porque muitos trabalhos dentro da área da bioquímica, do metabolismo, devem ser feitos para melhorar a fertilidade, tá? Então, a pessoa quer ter um filho em 2027, opa, então vou fazer um trabalho ali melhorando a parte da coenzima Q10, derribose, magnésio, para melhorar o rabinho do espermatozoide, tá? Então, se for homem, vai botar se é casado, quantos filhos tem, pretensão de ter mais algum filho. Se for mulher, mesma coisa, casada, quantos filhos tem? Mas aí é interessante botar o tipo de parto de cada filho. Tenho 2 filhos, um foi parto cesáreo, um foi parto normal. Teve aborto, né? Porque às vezes tem aborto provocado, mas existe o aborto espontâneo também. Importante colocar quantos abortos teve, se é que teve aborto, né? E depois, se a mulher coloca, então, qual é o tipo de método para não engravidar, né? Qual é o método contraceptivo? A gente chama de MAC, né? MAC, método anticoncepcional aqui, MAC. Ah, eu uso DIU. Qual DIU? DIU Mirena, DIU de cobre. Há quanto tempo? Aqui, então, tentar colocar um pouco
da historinha dessa paciente com hormônio, tá? Por exemplo, eu comecei a usar método contraceptivo oral aos 14 anos de idade, se você lembrar, bota qual, né? O Diane 35, usei Yasmin e tal, dos 14 aos 18 eu botei um DIU de cobre, então tentar colocar aqui toda a historinha, se você lembrar, do uso de métodos contraceptivos, tá? Isso é muito importante. Aí, sendo mulher, próximo passo aqui, coloca se ainda menstrua, tá? Menstrua, então tá, menstrua. Como é o ciclo? Primeiro, o ciclo é um ciclo menstrual regular? Sim, é regular, menstrua a cada 22 dias, né? Ok. Mais uma informação, como é o fluxo? O fluxo menstrual, o sangue que desce, é intenso? É um fluxo pouco? É um fluxo médio, tá? Isso aqui é importante. Então aqui a gente já separou, né? Se for homem, se for mulher, eu acho que tá ficando claro aqui, né? Aí vamos colocar o seguinte, cirurgias, tá? Cirurgias. Se fez mais de uma, tenta colocar isso para ficar bonitinho em ordem cronológica. Então coloca lá assim, ó, em 2001 eu fiz a apendicectomia. No ano de 2005 eu tirei a vesícula. E do lado só coloca assim, ó, cirurgia sem intercorrências ou se teve alguma complicação na cirurgia, importante botar, né? Olha, internei para operar um apêndice, mas supurou, fiz uma sepse, fiquei internado 15 dias, ok, não precisa mais do que isso, tá? Colocou cirurgias? Bom, aí agora é importante a gente falar do histórico de doenças. Então vamos botar assim, doenças. Tudo que já teve de doenças diagnosticadas ao longo da vida. É claro que aqui não precisa botar, eu tive uma amidalite em 1999. Não é importante, a não ser que essas amidalites foram muito recorrentes, entendeu? Tipo, olha, já tive 8 diagnósticos de amidalite e tive que tomar 8 vezes antibiótico. Aí isso começa a ficar interessante. Por quê? Porque é um órgão sensível que o médico tem que avaliar. Mas uma amidalite, uma sinusite, isso não é importante, tá? O que a gente tem que botar como coisas importantes aqui? Diagnósticos tipo uma asma na infância, né? Então botar lá, tive asma na infância, dos 4 anos de idade aos 12 anos de idade, colocar diagnósticos que precisaram de tratamento, tive uma depressão, uma ansiedade, fui diagnosticado hipertenso, hoje já não sou mais, ou ainda sou. Então, colocar a história médica pregressa, tá? Tentando fazer aqui uma conexão com medicamentos que foram usados. Por exemplo, eu fui hipertenso durante 10 anos porque eu era obeso. Então, eu usei losartana de 50 miligramas, mas já não uso mais há tanto tempo porque eu comecei o esporte, emagreci e tal, tá? Então, depois de colocar aqui as doenças, a gente vai colocar vou para o lado aqui, ó, as internações, tá? Quantas internações hospitalares foram necessárias e para quê? Por que você internou no hospital? O que você tratou naquela época, tá? Aí a gente coloca medicamentos. Não é? Aqui não é suplemento, é medicamento, remédios que estão em uso de forma crônica, né? Para tratar o quê? As doenças que existem de forma crônica. Como eu disse, existem doenças do passado, mas tem que botar quais doenças estão em atividade. Eu tenho uma endometriose, né? Mulher, né? Endometriose, e por isso uso de forma contínua um anticoncepcional, né? Ou eu tenho um diagnóstico de colesterol aumentado e eu uso tal remédio. Bom, então quando listar aqui os medicamentos, vamos supor aqui, ó, tá em uso de estatina, tá? Tá usando aqui uma rosuvastatina. Coloca aqui desde quando? Eu tomo 10 miligramas há 7 meses, mas antes disso
eu também fiz uso de estatina no passado, no ano de 2018, por tantos meses, entendeu? Botar uma historinha dos medicamentos que estão em uso, tá? Depois daqui, a gente vai colocar histórico de substâncias químicas tóxicas, né? Falando sobre o cigarro, falando sobre o álcool, ou falando sobre outras drogas, maconha, cocaína, né? Precisa saber tudo isso aqui, abuso, né? Então, assim, fumo, como é que você vai botar aqui? Nunca fumei, tá? Mas foi por algum período tabagista passivo? O que é o tabagista passivo? É quem mora ou quem trabalha com uma pessoa que fuma do lado. Então, assim, nunca fumei, mas eu fui casada com um fumante que fumava dentro de casa, então por 10 anos eu fui tabagista passivo. Tá, ok, mas vamos supor que eu fumo, né? Então fumo, tá? Quantos cigarros por dia fuma? Ah, eu fumo 15 cigarros por dia. Ah, eu fumei, mas não fumo mais. Tá, então você fumou de que idade até que idade? E quantos cigarros por dia você fumava? Né? Aqui, claro, tem pessoas que são tabagistas ocasionais ou sociais. Ah, eu só fumo em evento. Bom, então você vai botar aqui, sou tabagista social, só fumo em evento, né? Sou tabagista ocasional, só fumo quando bebo. Só fumo se tomo café preto. Então toda a relação aqui é importante. Com o álcool, a mesma coisa. Tentar quantificar, tá? Qual o tipo de álcool, a frequência com que bebe e a quantidade. Então assim, eu bebo, por exemplo, cerveja. Eu bebo não quero nem pensar em falar isso. Você bebe cerveja toda quarta-feira porque assiste jogo de futebol com os amigos. Então vai botar assim, ó, uma vez por semana bebo 8 latas de cerveja. Mas aos finais de semana, no sábado à noite, ou seja, mais uma vez por semana, eu bebo meia garrafa de vinho porque bebe com a esposa. Pronto, quantificou aqui, né? E a história de drogas é a mesma coisa. Ah, fumo maconha quando vou para a praia. Tá, mas eu vou para a praia uma vez por ano e fico 15 dias lá e daí fumo maconha todos os dias. Também isso aqui é importante, tá? Eu vou ter que começar a apagar porque já não está mais cabendo aqui, ó. Próxima informação importante aqui é sobre atividade física. Como que você se exercita, tá? Aqui, ó, exercício físico. Também a mesma coisa. O que é que você faz? Qual é a frequência que você faz? Então, por exemplo, aqui vai colocar assim, ó, joga futebol 2 vezes por semana, faz treino de musculação 2 vezes por semana, surf somente no verão, todos os dias, durante 2 meses, enfim, botar um pouco de como é a atividade física na tua vida. Outra coisa importante aqui, após o exercício físico, é se você tem alguma limitação com o exercício físico. Olha, eu não posso fazer corrida, tá? Corrida na minha vida não dá, porque eu tenho uma condromalácia no joelho direito que dói, né? Limitações. Aí já pode colocar aqui como limitações uma hérnia de disco. Isso pode inclusive estar lá na história médica pregressa, né? A lista dos diagnósticos. Condromalácia, botar uma hérnia cervical, uma hérnia na inguinal, entendeu? E colocar também aqui depois se já teve algum tipo de contato com reposição hormonal. Se já usou algum tipo de hormônio, fez uma reposição de testosterona ou coisas sintéticas, né? Usou esteroide na academia. E aí botar o que foi, em que ano. Olha, no ano de 2015 eu fiz um tratamento lá, porque o personal da academia me deu para usar lá uns Winstron, e aí eu fiz o uso de Winstron por 2 meses. Aí bota do lado, teve algum efeito colateral? Caiu todo o meu cabelo, tive ginecomastia, né? Botar um pouco de como foi a experiência, o que o hormônio trouxe de ruim. Isso é importante também, tá?
tá? E aqui, por último e não menos importante, colocar um pouco sobre a história da família, tá? Eu gosto que meus pacientes me tragam aqui sobre pai, mãe, os tios e os avós, tá? Avós, avós, primos eu já acho um pouquinho distante, mas se tiver alguma doença que seja muito prevalente nos primos, é importante botar. Mas quais as doenças aqui que para mim são mais importantes? Primeira, câncer, tá? Câncer e que tipo de câncer? E se foi câncer, tipo assim, câncer de pulmão, tio teve câncer de pulmão, coloca do lado se ele fumava, tá? Porque é diferente o câncer de pulmão em quem fuma ou em quem não fuma. Câncer de bexiga, é importante também saber se fumava, bebia, né? Alguns cânceres associados a hábitos é importante, tá? Então bota aqui sobre câncer, coloca sobre diabetes, quem teve diabetes na família, coloca se alguém tem pressão arterial aumentada, né? Hipertensão, se teve infarto, e é bem importante que se teve infarto, o infarto é importante saber a idade. Faz toda a diferença a idade. Então assim, ó, meu pai teve infarto, qual a idade? 53 anos. O meu avô, aos 67, coloca aqui, tá? Outra coisa, AVC, acidente vascular cerebral. E se você souber se o AVC foi hemorrágico ou isquêmico, é importante. Bota aqui, ó, AVCI. AVCI quer dizer que é o AVC isquêmico, né? A isquemia. Se foi o derrame, é o hemorrágico, tá? Doenças autoimunes aqui, doença artrite reumatoide, hipotireoidismo de Hashimoto. Coloca aqui Alzheimer, Parkinson, são doenças importantes para a gente colocar nesse painel aqui, tá? Então, aqui eu diria que você está levando, olha, está levando um presente para o médico que está te atendendo. Isso serviria para qualquer especialidade. Se você passa com algum médico integrativo e vai levar isso para ele, tem alguns complementos que você pode colocar, né? Você pode colocar aí para ele também qual foi o tipo de parto que você nasceu. Nasci de parto cesáreo. Bom, daí ele já começa a pensar que você pode ter uma microbiota um pouquinho alterada em relação a quem nasce de parto normal. Coloca aqui se você é uma pessoa que tem religião ou religiosidade. Se você tem alguma crença, se você acredita em algo maior. E como é a tua relação com esse Deus? Você é uma pessoa que acredita em Deus, mas não conversa com Ele? Como é teu nível de espiritualidade? Isso tudo é importante. Coloca aqui no fichário quantas vezes você para por dia para respirar. Se você tem o hábito de praticar meditação, mindfulness, isso é importante, né? Coloca aqui como é que você determinaria o teu nível de saúde mental. Você é uma pessoa mais tendenciosa à ansiedade ou mais deprimido, um humor mais quietinho, mais triste? Coloca aqui também como é que é a tua relação com os teus pais, com os teus filhos, com os teus amigos, com teu marido, tua esposa. Como é que você se relaciona com as pessoas? Você é uma pessoa que guarda rancor, que brigou com alguém e não fala mais com essa pessoa, guarda sentimentos ruins, é uma pessoa que perdoa. Todo esse teu comportamento é muito importante para o médico que vai te atender e que está querendo usar isso como informação para saber sobre a tua saúde, né? Coloca aqui se você tem a prática de quantos litros de água, né? A prática de beber água, quantos litros de água você bebe por dia? Fala sobre teu cocô. Pega uma escalinha que chama escala de Bristol, que eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, e vai lá na escala de Bristol e bota meu cocô é escala de Bristol 4, para orgulhar o médico. Então, existem informações que não é para todo médico, né? Mas se você buscar um médico com esse olhar integrativo, tudo isso que eu falei aqui pode somar muito, ajudar muito, inclusive
e informações que talvez o médico não iria perguntar por falta de tempo, mas agora ele tem todo esse teu fichário, esse teu relatório. E eu espero... Ah, e faltou só um detalhe aqui, né? Coloca o teu tipo sanguíneo, sangue A, sangue B, A positivo, B negativo, tá? É importante botar o tipo sanguíneo. Então agora aqui você recebeu toda uma instrução de como fazer o fichário. Se você quiser dar um pouco de risada aqui, tem um vídeo que eu fiz mostrando, simulando 2 tipos de pacientes, o link está na tela, vai lá e dá uma olhadinha para ver que tipo de paciente que você quer ser quando estiver frente ao seu médico. Se você gostou desse vídeo de hoje, dá o like e compartilha ele, põe no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, é um vídeo que vai ajudar muitas pessoas a facilitarem a vida do profissional médico e também, não só médico, né, o nutricionista, algum profissional da área da saúde pode se beneficiar desse teu fichário de saúde. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta toda semana aqui de novos vídeos sobre saúde para você. E abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar para se inscrever para receber novos vídeos exclusivos sobre saúde e totalmente gratuitos. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Fica aqui então o meu muito obrigado.